Meu filho, meu bebê, saiu daqui de casa de ambulância. Bom, essa história é muito traumática para mim, mas aconteceu e eu vim relatar para você até para servir como um alerta. O meu filho, ele é cardiopata, ele hoje está com 4 anos. Na época, quando aconteceu isso, ele tinha dois aninhos. E ele sempre tomou medicamento para pressão, medicamento para o coração, ele toma medicamento, aspirina, né, que é para não permitir que o sangue coagule, enfim. E nesse dia, a gente tinha, na verdade, o que aconteceu? Sábado, a gente tinha ido para um aniversário da filha dos padrinhos da nossa filha, né, dos nossos compadres. E aí, foi tudo bom, sábado à noite, foi tranquilo, isso foi em outubro de 2022. Foi tudo bom, tudo tranquilo, a gente se divertiu, ele tava ótimo, andando pra cima e pra baixo, tudo certo. Ok, voltamos pra casa, dormimos, tudo certo. Quando foi no dia seguinte, a gente acordou um pouco mais tarde e eu tenho 4 filhos. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho minha filha que hoje tá com 12, eu tenho meu filho de 10, eu tenho ele que hoje tem 4 e eu tenho minha filha que hoje tem 2. Na época, ela tava com 2 meses e ele tava com 2 anos. Então, ele dormia e os maiores dormiam no quarto deles e os menores dormiam com a gente. A gente tava dormindo e ele acordou gritando. Ele acordou, ele deu um grito. E aí, por isso que a gente despertou. Porque a gente tava naquela dia, vamos dormir mais um pouquinho, vamos dormir mais um pouquinho, vamos dormir mais um pouquinho. Talvez esse tenha sido também o erro. A gente foi esticando o sono. Mas também a gente não previu que isso pudesse acontecer. E aí a gente acordou com ele gritando. Aí quando a gente iluminou assim o rosto dele, porque como tinha a bebezinha, ela tava dormindo, né? Então a gente não acendeu a luz. A gente acordou e iluminou assim o rosto dele e ele tava assim completamente apático, sabe? Assim, sem expressão nenhuma, totalmente aéreo, sabe? Assim, uma confusão mental terrível. A gente tentou falar com ele, mexer ele tava assim, realmente numa confusão mental. Ele não reagia, ele não tinha nenhuma reação. A gente ficou assim muito preocupado, né, na hora, e aí a gente ficou tentando mexer ele e tal, e conversando com ele. Quando eu peguei ele no colo, ele tava completamente suado, um suor frio, sabe, o cabelo dele completamente encharcado. A fralda dele tava seca, não tinha um pingo de xixi, embora ele tenha tomado a garrafa de água inteira durante a noite, ele não tinha um xixi na fralda. E aí assim, a gente começou a se desesperar, então a gente levantou, eu e meu marido, a gente levantou e vamos levar ele pra emergência. Só que antes de sair de casa, meu marido teve a melhor ideia, que foi de ligar para o Serviço Nacional de Saúde, né, aqui, é como a gente faz para poder entrar em contato com o pessoal do Serviço de Saúde, é tipo o SUS, né, daqui, para poder dizer o que é que tava sentindo, para eles encaminharem o Vitor, no caso, para o hospital adequado. E aí, né, porque aí quando você chega lá no hospital, eles já estão sabendo, eles já tem lá o seu, tipo assim, já sabe que você tá chegando e aí já é mais rápido para você entrar. E aí, quando a gente fez essa ligação, eles transferiram a gente para o serviço de emergência. E aí a gente ficou no telefone com o pessoal, falando, e aí em 5 minutinhos a ambulância chegou lá em casa, tipo, o SAMU chegou lá em casa. E aí a gente já tava desesperado, sabe? Assim, eu já tava, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo, o que é que tá acontecendo? E a gente tentando conversar com ele, ele não reagia, pálido, apático. Aí chegaram, né, os paramédicos, aí eles subiram, a gente morava no apartamento nessa época, eles subiram e aí quando chegaram lá em cima, começaram a examinar ele, não sei o que. Quando foi ver a glicemia dele, a glicemia normal, minha gente, ela é entre 60, o mínimo é 60. Eu acho que é 60 a 99, alguma coisa assim, eu não vou saber direito, mas o mínimo é 60. A dele estava em 19. Então, assim, ele teve uma crise de hipoglicemia.
E aí os paramédicos falaram pra mim, faça a comida mais doce que você puder pra ele. Aí eu peguei e fiz uma papa, porque ele sempre comia papa. E ali, como ele não tava reagindo, o que é que ele iria mais fácil comer era papa, né? Dar um pão, um biscoito, qualquer coisa a ele, né? Então eu fui fazer uma papa, eu fiz uma papa de Cerelac, que é farinha láctea, e botei assim muito açúcar, né? Porque tinha que ser muito doce, botei muito açúcar, fiz, e a gente começou a dar ele, mas assim, ele só fazia assim, ó. Engolia, ele abria a boca, botava dentro, ele engolia, botava a boca, abria a boca, botava, só isso, sabe? Ele não reagia, ele tava assim. Foi terrível, foi terrível, terrível. Ele não conseguia mexer nem os braços, ele só mexia os olhos. E ainda assim, foi horrível, 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 horrível. Foi horrível. Aí aí não tá, como não tava ainda assim, o paramédico correu na cozinha. Olha, foi a confusão, a agonia foi tão grande que o paramédico, ele, na agonia de sair da minha sala pra ir na cozinha, a minha sala tinha um portãozinho. Sabe aqueles portãozinho que a gente bota pra a criança não passar, pro cachorro não passar e tal? Então tinha um portãozinho. Ele foi com tanta pressa que sem querer ele chutou o portão voou longe. Aí ele foi, pegou e fez uma garapa, sabe? Um pouco de água e muito açúcar. E botou, mexeu, não sei o que, começou a dar ele. Começou a dar ele. Depois disso tudo, da papa e da garapa, quando foi medir, a glicemia dele ainda estava em 27, 26, 27. Aí a médica que estava com eles falou, não, dê a ele 2 injeções de glucose. Dê a ele uma ampola de glucose. Aí ela falou lá a quantidade, tipo, não sei quantos ml, sei lá o que, né, que agora eu não vou me lembrar, mas ela mandou dar glucose na veia. Aí deu. Aí quando deu essa glucose, ele deu uma despertada assim, só que ele tava assim, tipo, tipo, não sabia o que tava acontecendo, como se ele estivesse acordando, sabe? Aí ainda assim não tinha subido muito, aí deu outra injeção de glucose na veia dele. Quando deu a outra, ele... E assim, dando isso, picando ele nem aí, assim, sem sentir dor, sem nada, sabe? Ele tava assim, muito mal. Aí quando deu a outra, a glicemia dele foi pra 400 e não sei quanto. Aí quando foi pra 400 e não sei quanto, ele teve a reação, ele começou a chorar, ele começou a se mexer, ele agarrou o pai e tal. Aí, meu Deus do céu, nessa hora eu comecei a chorar também, me desesperei. Isso tinha, os padrinhos dele já tinham ligado, os padrinhos dele que moravam perto de mim, que são a minha rede de apoio aqui, né? E aí eles foram lá pra casa e tal, e aí a gente já tava lá todo mundo junto. E aí eles pegaram e disseram, não, vamos levar ele pro hospital, porque ele precisa ser examinado, né? Aí levaram ele pro hospital. Aí falou que a gente ia ter que ir com ele de ambulância, só que eu tinha os outros 3 em casa. E nesse babado todinho, os outros 3 estavam dormindo, graças a Deus. Porque senão ia ficar uma confusão de menino ali dentro e a gente não ia conseguir resolver nada. Aí eles levaram ele, o pai foi, né? Eu tinha que ficar com os outros 3. Então ele quando chegou lá, ele foi examinado e tal, não sei o que. Aí a médica conversou com o pai e ela explicou o seguinte: o Vitor, ele passou muito tempo em jejum, né? Que a gente ia ir pra festa e tal. Então, e quando voltou pra casa, dormia, a gente dormia até um pouco mais tarde. Então, assim, ele passou muito tempo em jejum. E o Vitor, como ele é cardiopata, ele tomava um remédio para o coração, propranolol, o nome do remédio. E aí, esse remédio, ele é justamente para não deixar que o coração dele acelere, né? Para não ter um ataque cardíaco. Então, como ele estava em falta dessa glicemia, como a glicemia dele caiu, o coração precisaria trabalhar mais para suprir essa falta de energia. Só que como ele tomava esse remédio, o coração não conseguia trabalhar mais por causa disso. Então, assim, a glicose caiu, o coração não conseguia trabalhar mais rápido, ele não tinha de onde tirar essa energia. Então ele foi tendo essa caída e tal, e aí ele teve essa crise de hipoglicemia. Aí o que ela recomendou a gente foi que sempre antes de ele dormir, por mais assim que ele não quisesse jantar, ou já tivesse jantado, mas já tivesse passado um tempo e tal, a gente desse a ele alguma coisa um pouco doce antes de dormir, por exemplo, um iogurte, sabe, pra ele, não assim um chocolate, porque o açúcar de chocolate, por ser assim muito
Ela explicou, acho que é por ser alguma coisa assim, muito gorduroso e tal, era a energia, o açúcar era consumido de forma muito rápida, era alguma coisa assim, ela disse que desse assim, tipo um iogurte, alguma coisa assim, que fosse um pouco mais saudável, mas que tivesse açúcar também para ele, para ficar ali à noite, né? Hoje ele já não toma esse medicamento pro coração, graças a Deus, não precisa mais, mas mesmo assim, eu ainda fico muito preocupada com a glicemia dele, né, depois de um susto desse. Mas aí pronto, ele foi, aí fez, ele não precisou tomar mais nada lá, ele ficou só tomando um soro, ele não precisou tomar mais nenhum medicamento e tal, ele ficou realmente só em observação e ele passou, isso foi de manhã, né, ele foi pra lá de manhã, ele passou o dia todo, ele só teve alta no outro dia de manhã. Aí no outro dia de manhã eu fui lá pegar ele e o pai e tal, e aí eles voltaram pra casa e tava tudo certo, ele já tava normal, graças a Deus. Mas assim, foi um perrengue. O que me tranquilizou um pouco mais também foi que quando eles... Porque a América já tinha dito lá em casa que era uma hipoglicemia que ele tinha tido, né? Não era alguma coisa assim tão grave. E aí ele já estava mais estabilizado, porque quando ele saiu lá de casa, a glicose dele já estava em 400 e tanto. Aí quando eles chegaram lá, eles só ficaram... monitorando para ela baixar, porque também é muito alto, né? Então ele deram um boom na glicose dele para subir, para ele ter essa voltar, ele despertar, né? Ele voltar a si, e aí depois eles foram organizando para ela, monitorando para ela baixar, para ela se normalizar e estabilizar. E ali ela normalizou, estabilizou, ficou tudo certo. E aí no outro dia ele teve alta e aí foi tranquilo. Depois desse episódio, ele teve mais uma vez uma crise de hipoglicemia, mas não foi assim tão acentuada e a gente não precisou recorrer à emergência, porque a gente já conseguiu identificar o que era, realmente também foi depois de uma noite de sono, a gente já conseguiu identificar o que era, então a gente mesmo já deu a garapa e tal, não sei o que, e aí ele já começou a reagir, não deve ter baixado tanto quanto dessa vez que foi pra 19, sabe, ele tava assim meio mais ou menos. E aí a gente deu, e aí ele se organizou um pouquinho, a gente já levou para o hospital, e lá no hospital conferiu que realmente a glicemia dele estava um pouco baixa. Ele também ficou novamente em observação, mas eu acho que nesse dia ele nem não dormiu no hospital, né? Ele já veio logo para casa. Mas pronto, aconteceu só mais uma vez, depois disso nunca mais aconteceu, mas o estresse real mesmo foi da primeira vez, porque a gente não fazia ideia do que é que estava acontecendo. Mas graças a Deus não foi nada grave, graças a Deus a gente conseguiu agir com rapidez, no sentido de procurar o socorro antes de ir até lá, né, porque se já estava em 19, sei lá, daqui que chegasse no hospital, como é que ele também ia ficar na cadeirinha atrás, assim, enfim, não era, foi a melhor coisa, foi a ambulância realmente ter ido pegar ele lá em casa, assim, mas foi um susto, nunca imaginei ver meu filho, meu bebezinho de 2 anos, sair de ambulância na minha casa. Apesar de eu já ter passado várias coisas com ele, mas essa foi punk também, viu? E foi isso, mas graças a Deus deu tudo certo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e a materna história de hoje é minha, aconteceu com o meu Vivico, infelizmente aconteceu. Foi um episódio assim muito traumático, né? A gente quando lembra disso diz, meu Deus do céu, que loucura, que doideira que foi esse dia. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Não teve nada de pior, não teve nenhuma sequela, não teve nenhum internamento sério. Então assim, né? Foi um alerta. Acho que as coisas acontecem assim pra mostrar pra gente que tudo pode acontecer. Porque assim, são coisas que você nem imagina, sabe? Eu nunca imaginei como seria uma crise de hipoglicemia. Acho que na minha cabeça nunca passou assim, hipoglicemia, antes disso, sabe? Tipo assim, nunca... São coisas que quando você não vivencia esse tipo de coisa, porque tem gente que tem isso, né? Queda de glicemia constante. E aí já sabe, quando vai ter e tal, já come alguma coisa um pouco mais doce, né? Pra se estabilizar. Mas assim, eu como nunca tinha passado por isso, nunca pensei nisso, né? Nessa possibilidade. Mas aconteceu, foi tenso, foi terrível. Como já falei, eu não tenho muito do que reclamar do serviço de saúde daqui. Pra mim, sempre me serviu muito bem. E é isso, né? Agradeço ao serviço de saúde, que foi assim muito rápido mesmo. A gente não tinha nem desligado o telefone quando a ambulância chegou lá em casa. E eles foram assim 5 estrelas, sabe? Agiram muito rápido para poder estabilizá-lo. E graças a Deus deu tudo certo. E foi isso.
Me mande sua história para eu contar aqui no canal. Pode ser qualquer tipo de história, contanto que seja relacionado à maternidade. Pode ser uma história como essa, que foi um desespero, pode ser um alerta, pode ser uma história engraçada, divertida, leve, uma confusão que você criou, que seu filho criou, uma vergonha, um mico que vocês tenham, assim, tipo, tenham passado, né, nessa vida de mãe. Mas, enfim, qualquer tipo de história, contanto que seja uma história. E você pode mandar sua história para o e-mail que vai passar aqui agora, ou você também pode mandar no direct do meu Instagram, que é @maternipapo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!